Fala galera do canal BioMais, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e na aula de hoje iremos trabalhar sobre um assunto muito legal da biologia, que é transporte de seivas. Vamos iniciar falando de transporte de seiva bruta. Bom, temos aqui na imagem, então, a imagem de uma planta, onde nós temos aqui nessa chave a região fotossintetizante e a não fotossintetizante logo abaixo. Bom, se é fotossintetizante, é porque é a região na qual ocorre a fotossíntese, processo pelo qual a planta utiliza o sol, o CO2 atmosférico e a água para produzir o seu próprio alimento, que são os compostos orgânicos. Bom, como a planta, para realizar a fotossíntese, precisa desses três componentes, a água ela está localizada na região não fotossintetizante, portanto ela está no solo, certo? Então essa água ela tem que vir para cima, na região das folhas, para que ocorra a fotossíntese, juntamente com a luz solar e o CO2 atmosférico. Então a pergunta é, como é que a água vem de baixo para cima? E outra pergunta, por onde que a água vai? Primeiramente, nós temos dois vasos condutores de seiva, que é o xilema e o floema. O xilema é o vaso condutor responsável por conduzir a seiva bruta, que é quem? A água e sais minerais que estão no solo. E o floema é o vaso condutor de seiva que irá conduzir a seiva elaborada, portanto, o açúcar proveniente do processo de fotossíntese. Bom, então já que a água está embaixo no solo, ela vai subir, via o xilema até as folhas para ocorrer a fotossíntese. Para quem não conhece, no meu canal tem uma aula de fotossíntese que eu vou deixar aqui embaixo no vídeo, tá? O link, caso vocês queiram assistir e se aprofundar mais a respeito do assunto fotossíntese. Bom, já que nós sabemos por onde que a água é conduzida, que é via o xilema, a pergunta é, como que a água sobe em região às folhas? Basicamente, tudo devido ao sol. O sol, ao mandar os raios solares, vai ocorrer um aquecimento da região das folhas, e nós sabemos que as folhas têm estruturas microscópicas na sua face, em ambas as suas faces, que é chamado de estômatos, como ilustrado aqui na imagem. Que são estruturas que se abrem e fecham, que é por onde vai ocorrer a transpiração. O que significa transpiração? Transpiração é a evaporação de moléculas de água. A água, por sua vez, ela tem uma propriedade muito importante, que é a chamada ponte de hidrogênio, que são ligações muito fortes que ocorrem entre uma molécula de água e outra. Já que as moléculas de água apresentam essa ligação muito forte, que são as pontes de hidrogênio, quando uma molécula de água é evaporada devido ao aquecimento das folhas através do sol, uma molécula de água evapora, que acaba puxando outra devido a essa forte ligação, de ponte de hidrogênio entre uma molécula e outra. E isso acaba gerando uma tensão. E essa tensão é devido ao que? Essa movimentação de moléculas de água no interior do xilema, correto? Ou seja, isso seria a tensão, a movimentação de moléculas de água, porque uma molécula de água evapora, que puxa outra devido às pontes de hidrogênio, que são ligações muito fortes, que unem as moléculas de água. E essa coesão seria o que? Essa forte ligação que as moléculas de água têm entre si devido às pontes de hidrogênio, correto? Bom, a água chegando na superfície de cima, ou seja, chegando nas folhas, vai interagir com o CO2 e com o sol e vai produzir o açúcar através da fotossíntese. O açúcar sendo produzido no processo da fotossíntese, vai ocorrer então um processo inverso. Lembrando que a água está embaixo, ela sobe em direção às folhas. Agora o açúcar produzido, ele se encontra nas folhas e tem que descer para a região das raízes. E como é que isso ocorre? Teve
um cientista chamado Mink, em que ele fez um experimento, onde ele colocou 2 recipientes contendo água, cada um, ligado por uma espécie de cano, de modo que a água de ambos os recipientes se comuniquem. E na parte de cima ele colocou uma outra espécie de cano com 2 bexigas nas pontas dos canos, certo? Porém, na bexiga deste recipiente, Mink colocou então glicose, ou seja, açúcar, que é o que está representado em vermelho. Bom, ocorre aqui um processo de osmose. O que seria osmose? A água tende a ir sempre ao meio do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E isso é uma osmose. E vai chegar um ponto que essa bexiga, como ela contém glicose, lembrando que essa bexiga ela é semipermeável, portanto ela seleciona quem entra e quem sai. Vai chegar um ponto em que a água vai entrar de tal modo que vai encher a bexiga, fazendo com que ocorra uma movimentação, ou seja, de água, levando as moléculas de açúcar, via esse cano para o outro recipiente. E dessa forma, nesse experimento, foi o que Mink tentou explicar a maneira de como que a seiva elaborada, que é o açúcar, é transportado de cima para baixo. Então aqui no experimento, este recipiente seria a raiz, porque contém a água, que está no solo. Esse cano seria o xilema, que é por onde a água está sendo transportada. Esse outro recipiente seria as folhas, porque é onde contém o açúcar. Então, no caso, esse recipiente aqui seria então as folhas, que é onde está inserido o açúcar, produzido pela fotossíntese. E esse outro cano seria então o floema, que é por onde o açúcar é transportado para as raízes, que no caso é esse outro recipiente aqui, certo? Bom, pessoal, então essa aula foi de transporte de seiva bruta e elaborada. Se vocês gostaram, por favor, clique aí no gostei. Se não gostou também pode clicar no não gostei. Se inscreva no canal e até a próxima.